Senhoras e senhores, muito boa tarde. Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho mais longa, porque nós vamos trabalhar todo o sistema circulatório, cardiovascular, né, o cardiovascular. Vamos trabalhar também um pouquinho do sistema linfático, a defesa do organismo. E aí eu preciso então dar uma corrida aqui nessa aula, mas assim mesmo vou ver se eu ainda divido ainda em alguns vídeos menores, para que a gente então não fique muito cansadinhos aí. Como você vai acompanhar lá ela na página do livro de 90 até 99 e ao final, lá no caderno de atividades, o senhor vai responder a questão 3, letras A, B e C, a 4, letras A, B e a 7, letras A e B da página 105. Lembre que é no caderno de atividades, senhores, não precisa me mandar foto da tua atividade. Você vai receber o caderno de atividades e entrega na escola, então. Sistema cardiovascular, qual é a representação deles hoje? Ele é formado das seguintes partes: coração, que é o que vai bombear, como se fosse uma bomba de água; vasos sanguíneos, que é como se fosse a tubulação que vai levar essa água até a sua casa; e o sangue, que é como se fosse a própria água. Então esse é o nosso sistema circulatório, aqui é um desenhozinho do seu coração. O coração humano, ele é um músculo, e ele tem o tamanho aproximado da sua mão assim fechada. Você fecha a sua mão assim, ela vai ser o tamanho do seu coração, que vai bombear o sangue para todo o corpo sem parar. Depois que ele começa a bater, ele só para com a morte. Ele vai estar localizado no interior da cavidade torácica, ou seja, essa cavidade aqui que é externo às costelas e a minha coluna vertebral, e vai estar entre os dois pulmões, ligeiramente inclinada para o lado esquerdo, porque eu te falei que o pulmão direito ele é maior lá na nossa última aula. E quais são as camadas do nosso coração? Ele é constituído basicamente por 3 camadas: pericárdio, endocárdio e miocárdio. O pericárdio, senhor, é aquelas camadas mais externas, ela reveste externamente o coração. É como se fosse uma sacola que o coração está dentro dela. Então ela é um saco, o pericárdio. O endocárdio é uma membrana que reveste internamente as cavidades do coração, ou seja, ele está por dentro do coração revestindo as cavidades. E o miocárdio é o músculo que é responsável pelo quê que ele é responsável? Pelas contrações, aquelas contrações vigorosas e involuntárias, porque não depende da sua vontade, o coração bate independente. Então ele é responsável por esses batimentos, é o músculo que vai fazer essas contrações vigorosas e involuntárias do coração. Ela vai estar entre o pericárdio, que é a mais externa, e o endocárdio, que é aquela que reveste internamente. Então no coração humano nós temos 4 cavidades: átrio direito e átrio esquerdo. Você vai pegar o seu coração desse sentido aqui. Então, direito, eu tenho átrio direito, em cima, átrio esquerdo. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo na outra parte do coração, tá? Aqui nós vamos ver alguns vasos sanguíneos, mas nós vamos ver mais um pouquinho à frente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no coração. Ó, aqui eu tenho átrio direito e ventrículo direito, então o teu lado direito. Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, em cima, na parte de cima do coração, estão os átrios e na parte de baixo estão os ventrículos. Então, o sangue ele vai entrar por onde? Ele vai entrar no átrio direito, sempre vai entrar no átrio direito e vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. O sangue que entra no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Então, o sangue que entra no átrio direito passa para o ventrículo direito. O que entra no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Na metade direita do coração, ou seja, nessa parte daqui, só circula sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, não esqueçam disso. E na metade esquerda, que é esse lado daqui do coração, só vai circular sangue arterial, aquele sangue que é rico em oxigênio. Entre as cavidades, então, nós vamos ter as válvulas, vamos já ver um pouquinho lá na frente. Ó. Quando o sangue está no átrio direito, o átrio direito encheu de sangue, lembra que é venoso, abre uma válvula que ele vai passar para o ventrículo direito. Qual é essa válvula? Essa válvula é chamada de tricúspide, porque ela é formada por 3 válvulas. Tricúspide, 3 válvulas. O sangue que passa do átrio esquerdo, lembra que aqui é sangue arterial, para o ventrículo esquerdo, ele vai passar através de uma válvula também, chamada de bicúspide ou mitral, porque ela é formada por apenas 2 válvulas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu pego aqui veia cava superior, eu estou dizendo que ela está recolhendo o sangue que vem da parte de cima do coração, ou seja, daqui para cima, sangue venoso, aquele sangue que já oxigenou lá as células. Veia cava inferior é aquela que recebe o sangue que vem
do corpo, das partes que estão abaixo do coração. E aí então nós vamos pegar lado direito, sangue venoso. Quem é que abre aqui, ó? Válvula chamada de tricúspide. Quando ele enche aqui, ele vai abrir e ela vai passar então para o ventrículo direito. Então, átrio direito, a válvula abriu, ela passou para o ventrículo direito. Daqui ele vai abrir uma válvula aqui, que é uma válvula pulmonar. Porque ela vai abrir, ele encheu de sangue aqui, ela abre, ele segue para os pulmões. E aí então esse sangue, lá nos pulmões, ele vai ser oxigenado. Quem leva o sangue venoso aqui é uma exceção lá que nós vamos trabalhar mais um pouquinho lá na frente, mas é a artéria pulmonar. É a única exceção que tem de artéria que leva sangue venoso e veia que leva sangue arterial são as pulmonares. Oxigenou no sangue, ele volta, então ele vai chegar até o átrio esquerdo. E aí então vai abrir a válvula bicúspide ou mitral e ele vai passar para o ventrículo esquerdo. E daqui então abre uma válvula que se comunica com a artéria aorta e essa artéria aorta então ela distribui esse sangue para todo o organismo. Como é que esse coração funciona, senhores? Ele é uma espécie de bomba, como eu já falei para vocês, que se contrai e se dilata. Ó. Contração eu chamo de sístole e relaxamento eu chamo de diástole. Então, contraiu, sístole, relaxou, diástole. Sístole e diástole é o funcionamento do coração, é assim que o coração funciona. Nesse sentido, então, que vai se verificar ali a pressão arterial. A sístole e a diástole, elas são responsáveis pelo fluxo de sangue que vai estar circulando ali dentro dos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos são artérias, veias e capilares sanguíneos, que nós vamos ver também um pouquinho mais à frente. A pressão arterial, então, nós vamos medir como? Aquela pressão exercida pelo sangue sobre as paredes da artéria aorta, após ser lançado pelo ventrículo esquerdo. Como? Pressão arterial máxima. Ela vai ocorrer no momento que o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para dentro da aorta. Então, nesse momento, eu digo pressão arterial máxima, que é aquela que gira em torno de 120 milímetros de mercúrio, que é aquela pressão 12 que fala. Pressão arterial mínima é o que se verifica no final da diástole, ou seja, já bombeou lá na parede da aorta, então o ventrículo ele relaxou. Esse ventrículo esquerdo, quando ele relaxa, então verifica-se qual foi a pressão ali do sangue naquela parede, ela vai girar em torno de 80 milímetros de mercúrio, que é aquilo também que a gente chama de 8. Aí pressão normal seria em torno de 12 por 8, que é 120 por 80, mas é uma média só, existem pressões normais mais altas que essas ou mais baixas. O aparelho que a gente usa é o esfigmonomômetro, que é aquele aparelho que coloca aqui assim e vai fazendo a medição da pressão. O ritmo do batimento cardíaco, senhores, ele é determinado por um ritmo que a gente chama de marca-passo. O que é um marca-passo? Um conjunto de células que é situada no átrio direito. Então você vai olhar lá do direito, o átrio, a parte de cima, então o marca-passo vai estar no átrio direito. Ele vai produzir impulsos elétricos que vão ser levados para outras células. E aí faz então que o coração se contrai. Ele produz os impulsos elétricos e passa então para outras células do coração. O coração vai se contrair, sístole, e depois relaxar, que é a diástole, voltar ao normal. O ritmo e a força do batimento cardíaco, eles também são influenciados pelo sistema nervoso, quando a gente pega, por exemplo, um susto, ou por hormônios, quando a gente vai fazer exercícios físicos, que a gente libera ali alguns hormônios durante essa atividade física.